Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso humilde canal. Aqui quem fala é o Davi e vamos iniciar mais um vídeo porreta, do jeito que você gosta. O tema de hoje não podia ser mais apropriado. Estamos vivendo tempos difíceis, igualmente no começo da era humana, onde não se tinha noção do que era certo ou errado. Estamos voltando agora ao passado, eu digo isso constantemente em nossos vídeos. As pessoas estão lutando por causas ridículas e se dividindo entre grupos, se classificando por gostos ou opção e querendo impor isso aos outros, sempre bem alimentados pela mídia que faz questão de incentivar e manipular esse tipo de coisa. Veja por exemplo essa matéria da Globo News, onde a reportagem tenta impor ao público que a sociedade é machista e opressora, só que eles deram com os burros na água, porque dessa vez pegaram uma mulher de fibra que não se deixou influenciar pelo repórter, que por sua vez tentou fazer de tudo para que ela dissesse que era discriminada ou pelo menos já tinha sido em algum momento da carreira, simplesmente por ser mulher. Preste bem atenção nessa reportagem ridícula da rede podre de televisão. A gente vai fazer um giro agora por 3 capitais para mostrar exemplos inspiradores de mulheres que superam, né, dia a dia essa discriminação no trabalho, essa diferença que acontece em relação aos homens. Então estou aqui com a Thaís Veiga, ela é engenheira civil, ela começou nessa profissão, digamos assim, no mercado de trabalho ainda como estagiária. Thaís, muito bom dia para você, obrigado por estar aqui com a gente na edição das 10. Eu queria saber, na faculdade você já sentiu essa diferença de maior participação das mulheres? Não, quando eu entrei na faculdade, que foi em 2008, a engenharia, o curso de engenharia estava bombando, então na minha turma, que era de engenharia civil, tinha praticamente 40% da minha turma era de mulher. Então eu não senti essa diferença entre homens e mulheres quando eu entrei na faculdade. E depois de formada, você começou como estagiária, você sentiu algum tipo de empecilho, algum tipo de preconceito, até mesmo preconceito velado ou não? Não, eu entrei como estagiária em 2012 e na obra que eu entrei tinham engenheiras mulheres, estagiárias mulheres, então eu consegui me integrar bem, não tinha essa diferença de homem e mulher também, era bem receptivo assim, o mercado para a mulher. A Thaís Viegas agora ela está nessa obra aqui já há bastante tempo e ela coordena 350 funcionários, aí entre serventes, pedreiros e carpinteiros, né? Então, quer dizer, pessoas que estão trabalhando aí diariamente. Como é que lidar com toda essa gente? Você já sentiu, por exemplo, algum tipo de falta de respeito, algum tipo de questionamento em relação às ordens dadas? Não, o pessoal é bem respeitador, não tem essa de desrespeitar. Eu acho que você tem que tratar todo mundo com educação e respeito, porque você vai ser tratado da mesma forma. E quando você precisa de alguma coisa, você tem que passar com confiança aquilo que você quer. Então, isso vai fazer eles ganharem confiança em você. Então, eu não sinto esse tipo de desrespeito, nem de preconceito por ser mulher, entendeu? Ô Thaís, das suas colegas, por exemplo, que estavam na faculdade hoje estão no mercado de trabalho, né? Como é que você sente a participação delas? Você conversa com elas? Ela acha que esse ambiente de trabalho melhorou também por parte dela? Sim, inclusive eu tenho amigas de faculdade que estão na mesma empresa que eu e amigas que trabalham em outras empresas, em outras construtoras. Todo mundo que trabalha não sente essa diferença esse desrespeito, na verdade, esse preconceito que, digamos assim. Hoje todo mundo é tratado como igual. É bom, né? Salarialmente também? Salarialmente também. Bom, então esse é um exemplo da Thaís, um exemplo de confiança, de garantia, de espaço. Antes de passar para vocês... Você viu com seus próprios olhos que ele tentou o tempo todo induzi-la. Ele queria usá-la para confirmar a matéria dele, que o Brasil é um país machista, mas isso não existe aqui. Quando você quer fazer um curso de engenharia, não tem lá na inscrição dizendo que só ensina homem. Não existe patrão que coloque um anúncio em sua empresa que só existe vagas para homens. O que de fato se explica que o menor número de mulheres em engenharia é o simples fato da maioria das mulheres não se interessar por esse tipo de profissão. É a mesma coisa como um mecânico. Você vê que em 99,9% de todas as oficinas do Brasil são homens trabalhando. E não é porque você não levaria o seu carro para consertar com uma mulher. Longe disso. É simplesmente porque mulher não gosta de estar suja de graxa e fazendo força para tirar parafusos enferrujados durante todo o dia. Apesar de nós acharmos que isso é apenas por gosto, existe o fato também dos nossos corpos. Existem profissões que ficam melhor em mulheres do que em homens, e vice-versa. Por exemplo, um homem babá. É uma coisa meio bizarra. A maioria dos casais não contrataria um homem para servir de babá para seus filhos. É um tanto bizarro. Da mesma forma, uma mulher que é pedreira. Até existe, mas são muito raras. São coisas que a pessoa pode ser sim se ela quiser, mas não cai muito bem.
principalmente pelos prós e os contras do seu próprio corpo. Não cai bem, não é por preconceito, mas sim por não combinarem com elas. Então, como temos muita coisa para analisarmos juntos nesse vídeo, pegue agora mesmo seu pé de moleque com queijo coalho e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Para entender bem o que está acontecendo na nossa sociedade e como os senhores do mundo estão manipulando as massas, nós temos um bom exemplo no filme feito por eles mesmos. Eles fazem questão de debochar das pessoas e mostrar como fazem o povo literalmente de gado. O filme é O Mentiroso, um filme muito bom por sinal. Observe bem a cena a seguir, depois nós vamos comentá-la. Isso aqui tá bom. Bem esperto. Obrigado. Só que... Bom, não é verdade. Será que isso é um problema? Senhora, o único problema aqui é que depois da senhora ter proporcionado anos de serviço fiel e apoio emocional, de ter criado os filhos dele, são dele? São. Um com certeza. Depois de tudo isso, seu marido quer lhe negar uma partilha justa dos bens matrimoniais baseada em um simples ato indiscreto. 7. Como é que é? 7 simples atos indiscretos. 7 atos indiscretos, mas na verdade ele só tem provas de um deles. E ele mesmo é o responsável por todos eles. Ele é? Senhora Cole, a senhora é a vítima. A esposa de um homem que só pensa em trabalho, sedenta de afeição empurrada para os braços de um outro homem. 7. Tanto faz. Não vai negar a ele o que ele tem por direito. O que você quer é que você merece por direito e talvez um pouco mais. Eu acho que está sendo muito justa. Bom, eu até ofereci dupla custódia das crianças. Afinal, ele é um ótimo pai. E como ele lhe paga? Metendo você em um doloroso processo de litígio. Não! Isso não pode ser! Com todo respeito, isso não tem mais a ver com você e o Sr. Cole, mas sim com todas as mulheres. Onde estaria Tina Turner agora se ela tivesse deixado e dito me bate de novo? Ai, que vez mais bunda! No fundo do rio é onde ela estaria. Mas ela saiu dessa porque decidiu mandar um recado. Acordem, irmãs, porque não existe esse negócio de sexo frágil. Quer saber? Tem toda a razão, Sr. Reed. Eu estou cansada de levar chute. Muito bom! Obrigada. Eu estou tão agradecida por ter um advogado em quem confiar. Nessa cena ficou muito claro como é feita a manipulação. A mulher faz um gênero loira boa e burra. Uma mulher que se vê de longe, que não teve estudo nenhum. Provavelmente saiu de uma família pobre e conseguiu dar o golpe do baú, graças ao seu corpo escultural. Ela é uma esposa infiel e deveria estar mais do que satisfeita com o que iria ganhar pelo divórcio. Mais de 2 milhões de dólares. Você vê que ela traiu o marido com vários homens, e um deles o limpador de piscina. Veja que eles colocam o gado lá embaixo. O advogado ali viu a chance de ganhar muito mais, e aí o que ele fez? Como ela é uma pessoa sem instrução e fútil, ela é uma presa fácil para ser manipulada. Bastou ele jogar uma conversa nela e lhe passar a ideia, mesmo se tratando da própria vida dela, tendo a certeza que todo o erro de o casamento não dar certo foi dela mesma. Ela mesmo confirma que seu esposo era um bom pai e um bom marido. Mas o advogado, que aqui para nós representa os senhores do mundo, bastou ele passar a conversa que ela era a vítima. Ela não se tornou essa mulher adúltera porque ela quis. Foi porque os outros, de alguma maneira, que ninguém sabe explicar como, mas se coloca a culpa assim. A culpa é dos outros que a fizeram se tornar isso. E agora que você compreendeu bem essa cena, você que já acompanha o nosso canal, me diga se isso só acontece nos filmes. Se não é exatamente assim que os senhores do mundo vêm agindo durante décadas. Está muito na cara que eles vêm usando a mesma tática do Jim Carrey. Um vagabundo te rouba, te mata, te estupra. Ele é um cara que, como eu já disse aqui em vídeo por experiência própria, durante toda a sua vida você chama pra ir trabalhar, o cara não quer. Ele se nega a passar 8 horas pra ganhar um salário mínimo. Ele te diz na cara que isso não dá pra mim. E ainda ri de você por se submeter a isso. Pra isso, você que trabalha dia a dia, sol a sol, é só um comédia. Vale a pena chegar ali, meter a mão e puxar e pronto. Vai, depende do que tiver lá dentro. Dessa vez não compensou, né? Compensou, eu vou dormir, comer de graça. Tem 20 dias que eu saí da cadeia. Tá com 20 dias, saiu do Central. Saí da Central. Agora e a expectativa de ir pro casão? Não é nada, entendeu? Rapaz, só sei que eu tô com sono, entendeu? Eu tô doido pra ir lá pro outro lado logo pra me dormir, entendeu? Entrar logo no meu tampão lá, tranquilo.
Dormir, comer de graça. É, comer de graça e dormir. Descansar as pernas. Daqui uns 3 meses eu saio de novo e vou roubar de novo. Ladrão é ladrão. É, e mané é mané. E foi ontem. Hoje já era. Gosta dessa vida, ladrão? Gosto. Primeiro ladrão que eu falo que gosta. Gosto dessa vida. Quanto tempo na carteira do ladrão? Rapaz, tem uns 12 anos, entendeu? Desde a idade que eu era de menor lá em São Miguel eu já roubava. Ladrão feliz. Ladrão feliz, entendeu? Um cara desse, mesmo sem estudo, sem saber fazer nada, sem ter profissão nenhuma, ele só aceitaria trabalhar se fosse para ele ganhar pelo menos 10 mil reais e trabalhasse no máximo 3 horas por dia. No nosso mundo real ele nunca vai conseguir isso. E aí ele se sente no direito de te roubar, de pôr sua vida em risco. Francisco, profissão ladrão. Ladrão. Ladrão com muito orgulho, entendeu? E ai de você se por um milagre de Deus conseguir se defender dele. Aí a mídia vai cair em cima de você como um castigo. Um caso que mostra claramente o que estamos dizendo aqui, que causa grande discussão por causa da própria mídia. É esse do ladrão vagabundo que teve a testa tatuada. Ao invés de se apontar o que ele fez de errado e tentar roubar uma bicicleta. Um safado que não tem coragem de trabalhar é um cara exatamente como eu descrevi agora há pouco. E não é porque eu o conheço, é porque isso é quase um padrão para todo vagabundo. O cara que tem toda a saúde, mas não quer ganhar pouco, e se acha no direito de tirar de quem trabalha. E a mídia escrota, manipuladora, ainda apoia esse tipo de bandido. E nós temos no Congresso a deputaiada que já parte em defesa desse tipo de vagabundo também. E aí, no lugar de ser chamado de bandido ordinário, ele passa a ser a vítima. A matéria dos jornais diz: rapaz é torturado. Não usa o nome bandido. Agora, se fosse você, meu amigo, se prepare, porque você ia ser chamado de tudo que não presta. Quando eu li essa matéria sobre esse cara tatuado, eu fiquei me perguntando quem era mais bandido nesse caso. O meliante que tentou roubar a bicicleta ou o safado que é dono da bicicleta. Ele teve a coragem de dar um depoimento dizendo que se tivesse visto o que o tatuador fez para defender ele mesmo, ele não teria permitido. E ainda criticou o tatuador. Disse que ele pôs a vida desse coitadinho, desse anjinho em perigo. Você, meu camarada, se por acaso chegar esse vídeo até você, você que é o dono da bicicleta, leve ele para dormir na sua casa, de preferência coloque ele no meio da sua cama. Você de um lado e sua esposa do outro. E depois de um dia você me diga o que aconteceu, tá? Ele não é tão bonzinho? Crie ele, meu amigo. Aliás, eu digo isso para todo mundo que tem pena desse tipo de vagabundo. Levem para suas casas, ninguém tá impedido. Por que vocês querem que nós aturemos esse tipo de pessoa? Eu que já pintei parede, já descarreguei caminhão e tantos outros aqui já fizeram coisas até pior. Isso para ter uma moto, para ter um carro, para ter sua casa. Todos nós nos submetemos a isso, mas esse camarada aí não. Ele não pode se submeter a isso. Ele acha melhor tirar de uma pessoa como nós que já não tem nada. Então você que defende, que tem pena, leve para sua casa, meu amigo. Faça isso. Se você tiver uma filha, um filho, coloque ele para dormir junto. Depois você me diga o que aconteceu. É muito triste ver um camarada desse, em vez de agradecer ao cara, o tatuador, que tomou as dores dele e de toda a sociedade, porque o ato que esse rapaz cometeu, o tatuador, é uma revolta geral da sociedade, não é apenas um ato isolado. Com certeza, se só tivesse acontecido esse roubo de bicicleta, o cara não tinha nem ligado. Talvez dado um empurrão ou um grito e mais nada do que isso. Mas a gente vê tanto isso acontecer que todos nós já estamos como uma panela de pressão pronto para explodir a qualquer momento. Eu tenho certeza que eu falo por todo brasileiro, por todo inscrito que está nesse canal. Nós não aguentamos mais esse tipo de coisa. E aí, por culpa de leis que são feitas para bandidos, acaba acontecendo isso. E aí, quando tem uma repórter séria como é a Raquel, e arrisca sua carreira para ser a voz do povo, para dizer que também não aguenta mais isso porque ela é um ser humano. Ela tem sentimentos, ela tem sangue quente passando nas veias. E não tinta como a maioria dos artistas. Num país que ostenta incríveis 26 assassinatos a cada 100 mil habitantes, que arquiva mais de 80% de inquéritos de homicídio e sofre de violência endêmica, a atitude dos vingadores é até compreensível. O Estado é omisso, a polícia desmoralizada, a justiça é falha. O que resta ao cidadão de bem que ainda por cima foi desarmado? Se defender, é claro. O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem Estado contra um Estado de violência sem limite. E aos defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma campanha. Faça um favor ao Brasil. Adote um bandido. Então, quando uma mulher de fibra fala o que todo brasileiro quer falar, aí a deputaiada lá no Congresso quer caçar a mulher, quer multar o SBT, e aí vem um corno velho como Silvio Santos e ainda endossa. Proíbe ela de fazer seus comentários. Um cara que tem a admiração da maioria dos brasileiros, mas a minha ele não tem, meu amigo, porque eu sei muito bem como ele enricou. Silvio Santos cresceu, pra quem não sabe, vendendo o baú, se aproveitando da inflação. Você comprava aquele carnê do baú e pra você tirar a mercadoria, você tinha que ter pago todo o carnê. Então, como o Brasil vivia numa inflação muito alta, todo dia os preços mudavam, Silvio Santos foi enricando, entendeu?
Ele recebia o dinheiro, 2, 3, 4 parcelas, e a pessoa não ia buscar a mercadoria. Então aquele dinheiro ficava para ele. Dessa maneira, quem não fica rico? Agora me diga se isso é um jeito admirável de você crescer na vida. Eu não acho. Se você acha, meu amigo, me desculpe. Voltando ao assunto desse bandido salafraio que tentou roubar a bicicleta e teve a cabeça tatuada. As pessoas que estão com pena dele dizem: ah, mas o que o tatuador fez pôs a vida dele em risco. Isso não pode acontecer, né? Porque tá escrito lá: sou bandido e vacilão. Aí me diga mesmo, será que foi o tatuador que colocou a vida dele em risco? Ou foi ele mesmo quando decidiu deixar de ser um cidadão trabalhador e honesto para ser um bandido? Às vezes parece que nós estamos num mundo irreal que nada mais faz sentido. Esse é o meu sentimento e eu acredito que muitos de vocês também. Parece irreal, parece um sonho, parece fantasia. Não é possível que as pessoas não consigam mais entender o que é certo e o que é errado. Se nós estivéssemos num país sério, o que a deputada deveria fazer agora lá em Brasília, lá no Congresso, era pegar essa ideia do tatuador herói, primeiro dar uma medalha ao cara, e depois pegar essa ideia dele e colocar como um projeto de lei nesse exato momento para ser votado lá. Robô vai ter uma tatuagem na testa, já podia começar agora com Temer e Aécio, pois para mim, como eu digo aqui, o exemplo tem que ser dado de cima para baixo. Então veja que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa motivadora. Era nós temos agora, só para começar, Temer e Aécio com o nome. Sou ladrão e vacilão, já pensou? Com certeza, isso ia trazer novamente a esperança nesse país no coração de cada brasileiro, e eu acho que isso seria válido. Infelizmente, nós sabemos que isso jamais vai acontecer, porque os senhores do mundo estão por trás de tudo isso. E infelizmente o Brasil cai no conceito do seu próprio povo, dia após dia. O gado manipulado, que apoia os direitos dos manos e crucifica o cidadão, eles sempre usam a tática de classificar os outros que não compactuam de suas ideias distorcidas, de fascistas, racistas e preconceituosos. Veja aí nessa manifestação, desse meia dúzia de manifestantes onde um simples garoto disse a verdade, e um camarada com 2 metros de altura e da grossura de um boi, passa a ser um menino e começa a gritar como um moleque buchudo, chamando o menino de racista, e não responde à pergunta dele, porque esse povo não raciocina exatamente como animal. O menino simplesmente pergunta por que eu sou racista, e a única coisa que ele grita é isso: racista, racista e mais nada. Veja aí no vídeo. Atiraram, estão dando dedo aqui pra gente. Você é racista, racista, você apoia o racista, você apoia o racista, você apoia o racista, você é racista, racista, você é racista, racista, para você, meu irmão, racista, capitão do... Vamos ouvir Elza aqui da PLB, vamos ouvir. Não empurra o nosso povo, atenção polícia, não empurra o nosso povo. Quem provocou foram eles, esses desgraçados ladrão. Vale lembrar também que Eduardo Bolsonaro, nesta ocasião, teve que sair daí escoltado pela polícia, senão ele seria lixado. Seu grupo ali agora, só tem a muqueca ali agora, seu grupo lá atrás lá. Lá, seus apanhadores lá. Agora eu vou tirar vocês dois, peraí. Agora tira os dois. Vai. Tentando pegar o outro cara. Ele pode sair tranquilo. Não conseguimos sair. Eu e o doutor Miguel Najib ficamos porque o pessoal está muito enfurecido. Não sei porquê, não aceito a democracia. Vamos tentar sair aqui por uma outra tentativa. E é isso aí.
É isso, minha gente. Esse é o tipo de democracia que esse tipinho de gente quer. Uma minoria querendo impor suas abominações a todo o povo brasileiro. Só para você ter uma ideia que isso é fato, durante a 46ª Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, OEA, realizada no ano passado na República Dominicana, foi criado um grupo de trabalho LGBT. Os primeiros países integrantes do grupo foram Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, Colômbia, Chile e Uruguai. Como você vê, o Brasil sempre está junto de tudo que não presta. Esses mesmos países apresentaram no dia 1 de junho uma proposta de resolução, a CPKJP 376-17, na qual se assinala, entre outras coisas, o seguinte: muitos países ainda enfrentam desafio a respeito da promoção. Preste bem atenção nessa palavra, promoção. Querem divulgar e incentivar isso como exemplo de conduta. Veja que não sou eu que estou inventando. Muitos países ainda enfrentam desafios a respeito da promoção e proteção dos direitos humanos das pessoas LGBT, levando em conta a diversidade corporal das pessoas intersex. O que pedem exatamente? Eles solicitam à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos e Secretaria-Geral que continue prestando particular atenção às atividades referentes à proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas LGBTI, incluindo a preparação de estudos e informes regionais temáticos. Ou seja, querem material escolar gay, livros gays, pedofilia. Eu mostrei isso no vídeo passado. Agora você vê por que é que essa abominação está vindo pra cá. Porque vem lá de fora, vem dos senhores do mundo. Eles querem colocar força, de goela abaixo em você, a volta do kit gay nas escolas. Esses camaradas não desistem, meu amigo. Além disso, eles querem a geração de espaço para o intercâmbio de boas práticas e instar os Estados-membros que apoiam o trabalho de comissão e da Secretaria-Geral. Além disso, propõe adotar medidas eficazes para combater a homofobia e a transfobia. Então vocês colocaram essa ideologia. Falar de sexo para criancinha de 5 anos, homo ou hétero, que é assim, essa que é a proposta de vocês. Eu quero para criança, para menino ou menina, homo ou hétero, isso aí você vai acabar com a pureza dela. Você vai escancarar as portas para pedofilia, você vai aumentar a gravidez na adolescência, e é isso daí que a gente está discutindo. Meu Deus do céu, qual o problema da família educar a sua própria criança? A criança, ela não é propriedade do Estado, ela é propriedade da família. Os pais têm responsabilidade sobre ela, e a Constituição, ela garante isso daí. E resumindo isso tudo, explicando de uma maneira simples, como nós falamos aqui. Como eles não conseguiram fazer a deputaiada aprovar esse tipo de coisa, e não porque eles sejam bons e estejam do lado do povo, a deputaiada só não aprovou tudo isso porque você tá no pé deles. Você vem dando beliscões e puxões de orelhas o tempo todo nesse povo. Então a deputaiada ficou cabreira. Eles precisam do seu voto para se eleger. Então é somente por esse motivo, não é porque gostam do povo. É porque precisam do povo para se eleger, mais nada do que isso. Então como essa galera, como meia dúzia de pessoas, querem de todo jeito colocar isso como lei, impor isso à sociedade. E isso não estamos falando aqui de homossexuais, nem de lésbica, nem de nada do tipo. Boa parte da sociedade gay, eu tenho amigos gays. Eles não compactuam com essas ideias. Eles não querem pôr isso como exemplo de comportamento. A briga deles é uma só: não sofrerem preconceito. E eu concordo com isso. Não é justo você negar um emprego. Não é justo você não permitir que uma pessoa frequente um lugar apenas pela sexualidade dela. Aposto que a maioria aqui do canal não apoia isso. Agora existe aquela meia dúzia de pessoas de má índole, que querem pôr isso como lei a todo custo. E elas estão desesperadas e estão recorrendo aos senhores do mundo. E eles vão ajudar elas com todo prazer. Vão pressionar os países através da mídia e das suas empresas a implementar esse novo sistema. Mal sabe esse povo que estão sendo massa de manobra dos próprios senhores do mundo, que no final vão acabar com eles e eles nem percebem isso. A história prova isso. A meta dos senhores do mundo é implantar o governo único, e quando conseguirem, meus amigos, você que luta por esse tipo de coisa, fique sabendo que o próximo alvo será você. Você está sendo um soldado Illuminati e não sabe disso. Essa semana eu assinei essa petição pedindo para que não aceite a pressão desse povo. Eu vou deixar o link para que você também possa assinar o mais rápido possível. É muito fácil e simples. E apesar do que muitos falam que não adianta fazer isso não serve para nada, ajuda muito e é fato. Nós já conseguimos atrasar várias etapas da agenda global dessa maneira. Como eu digo sempre aqui, a batalha ainda não está perdida, é preciso ser persistente. Chegamos a essa situação porque você, cidadão honesto, tinha nojo de política. Nós chegamos a essa situação porque você, meu amigo cristão, achava que Deus não devia se envolver nas leis de um país, quando na verdade é o contrário. Desde o Velho Testamento, a religião sempre mostrou o caminho certo aos governantes. Veja o rei Saul, por exemplo, foi tirado do seu posto por desobedecer a Deus. Temos o rei Davi, temos vários exemplos na Bíblia. A Bíblia é o livro de regra, é o que explica o que é certo e o que é errado. Toda vez que nos afastamos das leis do nosso Pai, nós abrimos brecha para representantes dos antigos costumes pagãos e demoníacos se instalem como lei no meio da nossa sociedade.
Nós não podemos permitir isso, nem agora nem nunca. Chega de doutrina pagã na nossa sociedade. Nós já estamos fartos disso. Essas doutrinas só estão nos levando à destruição. Ao meu ver, a diferença de agora para 30 anos atrás é que o cara, quando roubava, quando ele era pego, quando um repórter chegava e pedia uma entrevista, ele dizia: eu roubei mesmo, sou bandido, tô errado, eu vou pagar pelo meu crime. Já hoje o cara rouba e na mesma entrevista ele diz que a culpa é sua, que você é um fascista, que você é um hipócrita. Ele é vagabundo por culpa da sociedade. Querem impor aqui o lixo do comunismo, que na teoria é muito lindo, todo mundo trabalhando e dividindo o dinheiro em partes iguais. Parece um paraíso, mas na prática o que acontece é que o vagabundo que não vai trabalhar vai ter o mesmo que você, e o governo vai ficar com a maior parte da renda. Todo mundo liso, com a cara mexendo, vivendo na maior miséria. Nós não queremos e nem vamos permitir isso. Mais uma vez deixando claro que esse canal não é contra que a pessoa desenvolva sua sexualidade como quer que seja. Nós somos sim contra, e radicalmente contra, quando querem colocar isso como regra de conduta, quando querem ensinar isso às nossas crianças. Nós não aceitamos esse tipo de coisa, de maneira alguma. Então, meu amigo, por favor, eu peço a você até por favor, não deixe de assinar a petição. Eu e o Brasil conta com a sua ajuda. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado. Galera, cada dia tá mais difícil de falar verdades que nós queremos e precisamos ouvir. Hoje deveria sair um vídeo sobre o lixo do funk putaria, mas eu tive alguns problemas com o vídeo. O sistema não deixa barato você atacar ele e ficar por isso mesmo. Eu me viro em 2 para colocar esses vídeos para vocês, aliás eu me viro em 3, nós temos 3 canais. E justamente porque não é fácil fazer esse tipo de conteúdo. O risco de desaparecer de uma hora para outra é sempre constante. Por isso mesmo, você que não conhece os nossos outros 2 canais, o link vai estar aí na descrição do vídeo, por favor se inscreva nos 2. Porque se esse canal desaparecer, nós continua por lá. Eu já disse, não importa o que aconteça, o Encarando o Sobrenatural oficial vai seguir sempre com a sua mesma linha de vídeo, mesmo que ele desapareça. Esse é o meu jeito de agradecer a todos vocês esse carinho e audiência que me dão toda semana. Então eu dou a minha palavra a vocês que esse canal sempre vai continuar nesse caminho, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Enquanto eu tiver vida e enquanto eu puder, sempre farei a minha parte. Então eu peço que você também faça a sua parte. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, mostre para um amigo, não importa que ele te chame de louco à primeira vista. Quem gosta, quem ama uma pessoa, quem considera, faz de tudo para salvá-la até mesmo dela. Então meta esse vídeo na sua rede social e vamos juntos despertar mais e mais pessoas. Essa é a única maneira de fazer frente aos senhores do mundo. E pessoal, pra galera que vive me pedindo o vídeo sobre a Terra plana, podem ter uma paciênciazinha que eu vou fazer. E pra você que curte Terra plana e quer ver um vídeo de qualidade de todo jeito, eu vou indicar pra vocês um canal que é de grande qualidade. O link também vai estar aí na descrição do vídeo, se chama Ciência de Verdade. Como o nome do próprio canal diz, ele examina fatos, sempre com uma base científica e um pouco religiosa. Ele não é um cara fanático que simplesmente fala o que acha sem nenhuma base. Então eu recomendo para vocês esse canal, sem dúvida nenhuma, Ciência de Verdade, pode passar por lá que você não vai se arrepender. Inclusive é um dos poucos canais que eu sou inscrito. E olha que eu sou bem chato para me inscrever em algum canal, mas nesse aí com certeza eu me inscrevo. Eu sempre gosto de assistir porque em muitas coisas ele tem uma visão diferente da minha. E como eu gosto de fazer minhas coisas sem fanatismo, eu gosto sempre de ouvir uma segunda opinião. E aí tem explicações de qualidade. Outra coisa é que nossos grupos do Zap encheram. Estão completamente lotados. Eu acho que são mais de 5 grupos agora e estão cheios. Então, porque tá chegando muita gente, a gente resolveu criar o Telegram. O link também vai estar aí na descrição do vídeo. Você não precisa pagar nada, é tudo grátis, nem ser doador nem nada. Basta ser um inscrito e pedir para te adicionarem. O link vai estar aí também na descrição do vídeo. Nós nos encontraremos aqui na madrugada de sábado para domingo, exatamente às 0 horas, se assim o Criador permitir. Que o nosso Senhor Jesus Cristo acompanhe e proteja vocês durante toda a semana. Sempre encarando o sobrenatural.